Não treine posterior de coxa e panturrilha antes de fazer essas 3 estratégias. Nesse primeiro exercício que eu vou passar, você vai ter um ganho da capacidade da mobilidade do quadril para justamente no momento em que você for fazer uma elevação pélvica ou até mesmo um stiff, favorecer bastante o movimento a partir do quadril para poder ativar muito o seu posterior de coxa. Então vamos utilizar aqui a barra como se fosse um espaldar, onde fica bem na linha do meu quadril, e eu vou jogar o pé dessa maneira e vou me projetar para o lado. Por enquanto, já fica a sugestão do outro exercício, é fazer o alongamento do quadríceps, mas não é agora que eu quero. Eu primeiro preciso ganhar a mobilidade da rotação interna do quadril. Então eu deixo dispareado o meu quadril do tornozelo. E agora eu vou projetar o meu joelho para baixo dessa maneira, mantendo a coluna bem encaixada. Então projeto 3 séries de 30 segundos, mantendo nessa movimentação, justamente para poder ganhar mais capacidade desse movimento do quadril para a rotação interna, que num momento onde você vai fazer uma pélvica ou até mesmo um stiff, é justamente o movimento do fêmur em relação à coluna. Então é extremamente importante incluir antes do treino. Antes de passar esse segundo exercício, deixe já o seu like e se inscreva aqui no canal, porque você precisa ter bons treinos, não? Agora, o segundo exercício é justamente o alongamento do quadríceps. Isso é extremamente importante, você deixar o quadril na linha do tornozelo e só crescer a coluna também para trás para poder fazer com que tenha o máximo do alongamento do quadríceps. Entendo, se eu vou treinar o meu posterior e eu preciso dobrar o meu joelho, imagina se o meu quadríceps está muito rígido. Eu perco essa capacidade de contração máxima do posterior porque eu não vou conseguir dobrar o máximo do meu joelho. Então, quanto mais eu soltar o meu quadríceps, é melhor. Inclusive, se você tiver um bastão de massagem como esse, é extremamente importante você também fazer uma autoliberação associando com o alongamento. Esse bastão você consegue encontrar na internet, super barato e super fácil de achar. Então, manter aqui também assim como no alongamento, 3 séries de 30 segundos. O terceiro exercício vai ajudar a movimentação do seu tornozelo, ou seja, você vai conseguir ter mais pico de contração do seu pé e da panturrilha, por conta do motivo que o nosso pé ele tem vários ossos no meio dele. E automaticamente, com o passar da nossa rotina, ficando em pé ou muito sentado, esses ossos se movimentam menos e a musculatura que está envolvida ao redor também acaba ficando mais travada. Então, o que a gente precisa fazer? Soltar essa musculatura e também fazer essa movimentação das articulações. Automaticamente eu ganho mais o arco plantar. Muita gente deve ouvir falar de pé plano, enfim. Para quem tem pé plano, então, é excelente, principalmente para quem fica muito tempo sentado e de sapato social. Então, nós vamos utilizar aqui um halter e vamos posicionar bem o meio do nosso pé. E vamos jogar o nosso corpo, peso corporal, sutilmente em cima desse pé. É bem dolorido, é bem incômodo e você tem que realmente vir jogando o peso do seu corpo de maneira progressiva, porque senão vai doer muito, aí você vai contrair o pé e de nada vai adiantar. Então, 3 séries de 30 segundos, mantendo essa pressão, que deve ser incômoda, mas se a gente fosse graduar, de 0 a 10 é um incômodo que tem que ser no máximo até 5. E o tendencioso é que vá caindo até não incomodar nada, certo? Outro ponto importantíssimo é vocês não rolarem. Muita gente tem essa mania de achar que tem que rolar o halter. Muito pelo contrário, você só tem que ficar parado, porque esse rolar pode, em alguma ocasião, gerar uma pressão em cima desse osso do calcâneo aqui, do tornozelo, fazendo com que ele comece a inflamar dependendo da frequência que você for colocar. Sabendo que é antes do treino de posterior de coxa e de panturrilha, você vai fazer, acredito que no máximo uma vez na semana, mas sempre coloque ele no pré-treino. Espero que essas 3 dicas te ajudem a ter mais mobilidade e muito mais capacidade de treinar, que é a fisioterapia.
Então aqui no canal temos outros conteúdos com dicas de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo e amiga que sempre treinam perna e não fazem nada de mobilidade.